Fala operador, fala trader, bem-vindo ao meu curso de macroeconomia, curso de análise macro e correlação gráfica, onde eu vou ensinar você a obter maior eficiência, obter maiores rendimentos utilizando essa técnica, utilizando essa ferramenta. Na aula 1 eu falei para vocês o motivo de estar utilizando essas ferramentas e a minha argumentação foi em cima da teoria de Dow, em cima do princípio da confirmação, onde um índice deve confirmar o outro e quando isso acontece há um maior deslocamento do preço. Mas não se preocupe, se você está perdido, não entendeu nada que eu falei, pausa o vídeo, corre lá no meu canal, essa aula está liberada, assiste e volta para cá para você não ficar perdido. Na aula 2 hoje, eu vou ensinar para vocês a utilizar duas ferramentas, o Excel e o BR Invest, para obter dados estatísticos para comprovar uma correlação entre outra. Assim, a gente vai escolher os melhores papéis para comparar com o nosso, que no exemplo aqui vai ser o índice, para a gente obter maior confiança durante nossas operações. Sem muita enrola, vamos para as nossas aulas. Na aula passada, recapitulando, eu falei sobre esse princípio aqui, onde um índice deve confirmar outro. Charles Dow deixou para nós dois índices, que é o Dow Jones e os índices dos transportes. Esse índice aqui é um índice formado por indústrias com chão de fábrica. E ele pensou o seguinte, se eu tenho um índice que é responsável por fazer produtos de chão de fábrica, eu tenho que ter um índice responsável para transportar todo esse produto. Então ele pensou que um deveria ser correlacionado com o outro. Sendo assim, ele ensinou para a gente que quando acontece isso, há um deslocamento maior do preço. Na aula passada, eu mostrei para vocês essa congestão formada em 2007 e 2008. Esse aqui é um gráfico mensal. E demorou esse tempo todo para ser rompido. Em 2013, de janeiro, o índice do transporte rompeu essa congestão. E passou 3 a 4 meses depois, em março ou abril, o índice Dow Jones rompeu. E vocês podem observar que houve uma oportunidade com risco desse tamanho para buscar um alvo todo desse. Você poderia buscar aqui, ó, no reteste do topo, ou então, se você tivesse até hoje, utilizando apenas essa relação risco-retorno. E é isso aqui que vai trazer dinheiro para vocês. Vocês podem até observar, só um leve comentário, que aqui houve um reteste dessa zoninha. Enfim, eu mostrei para vocês também como utilizar aqui no mercado brasileiro, mostrando como os nossos índices são correlacionados, como os nossos índices são interligados e dando formas para analisar eles para a gente estar operando. Porém, hoje e as próximas aulas eu vou estar passando novas ferramentas para vocês, ferramentas mais eficientes que vão conseguir obter melhores resultados, utilizando a mesma técnica. Eu ensinei para vocês os principais índices mundiais, mostrei para vocês como utilizar essa ferramenta aqui para pegar as notícias, pegar as informações antes do pregão e também expliquei para vocês o índice que mais influencia nosso mercado brasileiro, principalmente essas daqui. Dow Jones, como eu expliquei, o índice de indústria de chão de fábrica. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Nasdaq não influencia tanto porque é um índice de tecnologia, qual o nosso mercado não é muito forte. Eu ensinei para vocês, falei sobre como utilizar ações para utilizar a correlação e operar identificando o fluxo do mercado. Eu falei para vocês que utilizando isso aqui, você identificava o fluxo do mercado e evitava operar contra. Se todas essas ações estivessem compradas, em tendência de alta, nós procuraríamos motivos para estar comprando. Comprando fundo, comprando reteste, pullback, tudo isso. Só que hoje eu vou explicar para vocês de forma mais lógica como fazer isso. E para eu explicar isso, eu tenho que ensinar para vocês duas coisas. O que é o IBOV e o que é o índice. Desculpa. O IBOV, eu vou fazer em letras maiúsculas. O IBOV, vou colocar aqui, ó. O IBOV, ele é o nosso índice com as principais ações do Brasil. Ele calcula uma média utilizando as maiores ações, principais ações do mercado brasileiro. Então, essas ações aqui vão estar dentro do IBOV. O que acontece? Antes da nossa crise, antes da queda causada pelo coronavírus, essas ações aqui compunham quase 40% das ações, do peso do IBOV. O que acontece? Com a queda, teve um recálculo
e elas agora hoje fazem parte de 30% das ações. Então, elas não dão a toda a fidelidade que a gente precisa. Para isso, a gente estaria tendo que buscar mais ações para entender o fluxo do mercado. Então, nós buscaríamos, vamos dizer, as 10 principais blue chips, que elas compõem hoje quase 50% do mercado. Só que, qual que é o problema de utilizar isso? Você utilizando isso, você poderia entrar num looping muito grande, porque você estaria, no mínimo aqui, ó, utilizando esse exemplo, com 4 telas, vendo 4 gráficos, estaria vendo um índice nosso e mais um índice americano. Isso aqui, 6 telas, só para você entender qual é o fluxo do mercado. Isso aqui pode gerar um looping muito grande na sua cabeça, principalmente se elas estiverem divergindo. Vamos dizer que duas está subindo, duas está caindo e outra aqui está divergindo. Você não vai saber qual seguir. Pensando nisso, eu pensei, beleza, então por que nós não usamos apenas o IBOV, já que ele é uma média desses principais índices? Para a gente entender isso, a gente tem que entender agora o que é um índice Bovespa. O índice Bovespa, ele é igual ao nosso IBOV, só que vezes calculado a 1 mais I. O que é esse I? Nosso índice Bovespa é utilizado dessa forma e I é a taxa de juros daquele contrato que ele está vigente. Quem já opera índice sabe que a cada 2 meses há uma mudança de contrato, no qual hoje estamos no contrato INDIQ. Então, o I é relacionado à taxa de juros daquele período que está atuando. E assim, utilizando essa fórmula, a gente consegue chegar ao preço que o índice está, correto? Pensando nisso, então, o maior peso para definir qual o valor do índice é o IBOV. Já chegamos à conclusão, então, que o principal papel, que vai ser nosso indicador para a correlação, será o IBOV. Agora eu vou mostrar para vocês como tirar a confirmação que esse papel é real. E para isso, vamos fazer um cálculo rápido, que é um cálculo utilizando o cálculo de correlação, para obtermos a princípio, essa daqui, ó. Essa fórmula aqui vai obter o coeficiente de correlação, onde ele vai dar 3 resultados, onde o coeficiente é nulo, que é o 0, coeficiente 1, que a correlação é positiva, e correlação negativa, menos 1. O que isso significa? Quando um coeficiente é nulo, significa que enquanto um papel pode estar desenvolvendo tendência de alta, esse outro papel pode desenvolver tendência de alta, mas também, ao mesmo tempo, pode desenvolver tendência de baixa, tendência indefinida, tendência de alta, cair. Ele não tem nenhuma ligação com um índice. Isso, então, é correlação negativa. Muitas vezes, nossos olhos nos traem, mostrando que, só porque aqui eles subiram junto, então quer dizer que eles são correlacionados, coisa que isso não é verdade estatisticamente. Correlação positiva é quando um está subindo e o outro também vai estar subindo, replicando praticamente o mesmo movimento. Eles são muito semelhantes, mas não quer dizer que serão iguais. Essa é a correlação positiva. Vou colocar aqui para vocês. Correlação positiva. E agora a correlação negativa, menos 1, é quando um está em tendência de queda e o outro está, ao mesmo tempo que um cai, o outro sobe. E se aqui há uma mudança de tendência, esse aqui também haverá uma mudança de tendência. Muita gente acha que o dólar possui essa correlação aqui. Só que isso aqui é um tabu, é uma coisa que nossos próprios olhos nos traem, é uma lenda do mercado que ela mesma nos trai. E eu vou estar mostrando para vocês que o dólar, hoje com o índice, ele é essa correlação aqui. Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem aqui o Excel. E eu vou estar ensinando a vocês como utilizar o Excel para identificar se há ou não correlação. Não se preocupe se você não sabe utilizar isso. Eu vou ensinar para vocês, é apenas uma forma. Você não precisa ter um domínio afiado do Excel. Para a gente utilizar isso, a gente vai ter que pegar dados do mercado. Eu vou utilizar hoje a plataforma Profit Chart. Lembrando, pode ser feita também no Trade, tanto faz. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, WDO Foot,
no tempo gráfico diário e vou buscar uma janela gráfica de até o começo do ano para a gente ter essa base de informação. Se você não sabe separar isso aqui, é só clicar em configurações, aparência, grid vertical e ele vai separar numa janela temporal para você. Então eu coloquei aqui desde janeiro, copiar para Excel, eu vou vir aqui, vou colocar dólar, na outra linha eu vou colocar a correlação. Ele vai imprimir para nós, se tiver implantado indicadores, ele vai imprimir dados dos indicadores. Como lá estava um gráfico naked, ele imprimiu máxima, mínima, e fechamento e abertura. Onde eu vou excluir esses três. Por quê? Dow falava na sua teoria que todas as médias devem ser calculadas pelo fechamento. Olha, eu passei aqui errado, mas tudo bem. Todas as médias deveriam ser calculadas em cima do fechamento. Por quê? É mais importante você saber o preço de abrir ou o preço que está fechando o dia. Qual que é melhor? Se você está posicionado. Você viu lá que abriu 1.000 pontos o índice, mas não pegou seu alvo e caiu 10.000 pontos e pulou seu stop. Qual que era mais importante no dia? Saber que abriu 1.000 pontos ou sabia que caiu 10.000 pontos? Claro que é o fechamento. Então, eu vou deixar aqui o fechamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o índice. Então, vou colocar aqui o Info. E vou buscar aqui até janeiro. Fevereiro. Janela certinha. Copiar para Excel. Aqui eu vou colocar Input. Aqui apareceu as mesmas informações, eu apago. Puxo. Porque eu deixei a data aqui? Para a gente analisar essa informação aqui, ó. Vocês podem ver que o índice aqui, ó, ele pegou 2 dias a mais. Então eu apago para ter uma base de dados mais fiel. Vou escrever aqui correlação para ficar organizado. E a fórmula é o seguinte: é igual correl, abre parênteses. Você vai selecionar o fechamento de um dia, utilizando o Shift e clicando na cédula, ponto, vírgula, espaço, e vai fazer a mesma coisa aqui, fecha, parênteses e clica Enter. Olha aqui, a gente teve um coeficiente de correlação de 0,48. Eu, na minha interpretação, abaixo de meio, para mim é uma correlação nula, porque metade do tempo o índice pode estar caindo, e na metade do tempo, o dólar pode estar subindo e na outra metade veio cair. Então, se você utiliza 50%, você está utilizando cara e coroa. Para mim, não é uma informação muito boa para estar se pegando. Então, vamos buscar outro papel para a gente ter uma correlação mais certa. Para isso, eu fiz para vocês aqui. Eu peguei aquelas 4 ações e fiz a correlação com o índice. Antes dessa queda que tivemos, eu não tenho como provar para vocês, mas coisa de 2 a 3 meses atrás eu tinha feito esse estudo, a correlação era maior. Porém, como teve um recálculo do balanço das empresas, teve um recálculo de quanto porcentagem cada um significa para o IBOV, a correlação diminuiu drasticamente. E observem aqui como diminuiu. Então, não é interessante hoje a gente estar utilizando essa correlação, esses papéis. Então, como tinha falado para vocês, a melhor correlação é índice BOV. Por quê? Olha aqui para vocês enxergarem. A correlação dele é de quase 1% perfeito. Isso é quase 100% para nós, quer dizer. Então, vou fazer aqui para vocês verem que eu não estou enganando. Igual, repetir, correl, abre parênteses, e ó, tanto importa você pegar uma com a outra. Não tem ordem primeira. Vou repetir, ó. Correl. Esse aqui é o do IBOV. Esse aqui é do índice. Olha aqui. 100% quase. Esse é o papel perfeito para a gente estar utilizando como nosso indicador. Então, para a gente buscar uma correlação
um entender do gráfico, a gente vai estar utilizando o IBOV como nosso papel principal para estar dando entrada no índice. Lembrando, a gente vai olhar o índice e olhar o IBOV, ver se eles estão juntos para poder estar fazendo uma operação. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que dá para utilizar para observar a mesma correlação. Eu vou abrir aqui a internet. Você coloca isso aqui no Google, já deixei pré-aberto, Dow Jones Futuro, e vem aqui no link da cotação do futuro do Dow Jones. Por que nós escolhemos o futuro? Como a nossa bolsa abre 9 horas, a abertura do mercado Dow Jones normalmente é 10, 10 e meia, a gente escolhe o futuro porque ele é 24 horas, então a gente consegue antecipar a informação da abertura. E aqui já está aberto. Eu venho aqui, gráfico técnico. Espera dar uma carregada. Agora eu venho aqui, eu vou abrir ele total. E esse aqui é o gráfico do Dow Jones Futuro. Como a gente fez a correlação no diário, eu vou colocar diário. E para obter a correlação certa com o IBOV, eu venho aqui, ó, compare or add symbol. Clica aqui e vamos escrever IBOV. Aqui possui quase todos os índices mundiais. E vocês podem observar que ele já fez uma correlação com o IBOV. Ele já fez uma correlação entre um outro, onde o roxo é o nosso gráfico e o do Candles é o gráfico Dow Jones. Vocês podem ver que é bastante fiel, é bem próximo, muito próximo mesmo. Muda poucas coisas, igual aqui teve 2 lances de queda, aqui já teve 3. Aqui o deslocamento foi menor, certo? Aqui, ó, entre esse topo e esse topo. Ó. Aqui teve um deslocamento maior de preço, mas isso é pouca coisa. Eu acho que tipo assim, o melhor a se seguir é o Dow Jones. Como eu mostrei para vocês, as empresas do que compõem o Dow Jones são muito semelhantes às empresas que compõem o nosso índice IBOV. Aqui a gente vai fazer um comparativo com o S&P 500. Vocês podem observar que aqui deu topo duplo, aqui já não deu. Aqui rompeu essa congestão. Aqui o deslocamento foi menor. Olha o tamanho desse deslocamento, olha o tamanho. Aqui já tivemos, ó, topo duplo, e aqui, ó, não tivemos. Observe como a correlação aqui é um pouco menor que a do Dow Jones. Aqui eu tinha mostrado para vocês, aqui topo duplo, aqui também não deu. Mas aqui o deslocamento foi menor. Ele é mais fidedigno. Vocês podem tirar a prova olhando aí na sua casa, então eu vou deixar a escolha. Conheço traders que operam utilizando o Dow Jones, conheço traders que operam utilizando o S&P 500. Aí vai do seu gosto. E também vocês podem utilizar essa ferramenta para comparar um papel com o outro. E essa foi a aula de hoje. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como pegar todas essas informações que até o momento já reunimos e jogar no gráfico para poder ter uma maior confiança durante a nossa análise, para ter também resultados melhores, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de contribuir com o canal, contribuir com o nosso projeto, deixe a sua curtida, deixe seu feedback, não gostou, deixa também, vamos estar lendo todos os comentários, e obrigado por estar até aqui, fiquem com Deus, um abraço a todos.